tudo aquilo que é bom, que é nobre, que é digno, que é elevado, nos faça cada vez mais felizes, mais fortes, mais corajosos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, sem mais delongas, a gente passa a palavra para a nossa irmã Letícia. A tribuna é sua. Gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje em mais um estudo, junto com a minha família e principalmente junto com os meus amigos queridos, né, e os nossos irmãos aqui da casa, que são irmãos de caminhada. Confesso que esse estudo foi um estudo muito difícil para mim. Ele foi me dado há mais de 5 meses. Era para ter sido feito em outubro, acabou que a gente passou para a Kátia. Depois o seu Roberto sugeriu em janeiro, aí eu surtei, não tive condição de fazer, e até que agora, né, eu consegui terminar. Foi muito difícil porque, assim, é um tema fácil, né, ser perfeito. Né? Quem aqui não é perfeito, não é verdade? E esse tema, eu entrei muito em conflito com esse tema, né? Porque, além de eu me questionar muito, eu questionava as pessoas à minha volta. Então, assim, esse tema me resultou vários atendimentos, né, com a minha amiga que é psicóloga, porque eu não aceitava um monte de coisas. Até que em janeiro eu surtei e eu tive que pedir atendimento fraterno, porque eu não estava conseguindo me encontrar no estudo. E não conseguia me encontrar no estudo, mas também não conseguia encontrar nenhum outro estudo que eu pudesse sugerir a mudança do tema. Quando foi agora, né, meados de janeiro, aí veio a inspiração para estar concluindo esse estudo. E é com muita felicidade que eu estou aqui hoje. Esse estudo, ele examina a questão da perfeição ao nosso alcance aqui na Terra, né? E vem nos dando meio para que a gente pratique essa perfeição, as qualidades necessárias para atingirmos essa perfeição. E como o nosso Mestre Jesus é luz, né, ele nos dá todo o caminho e todas as oportunidades para que sejamos luz também. Eu vou fazer um resumo rápido do que a gente encontra nesse capítulo. Dentro desse capítulo, né, a gente vai encontrar os ensinamentos de Jesus, que vem lá no primeiro item falando sobre os caracteres da perfeição, aonde Jesus diz: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. E Jesus vem completando: se amarmos somente aqueles que nos amam, de que estaríamos fazendo diferente dos outros? Se saudarmos somente os nossos irmãos, o que fazemos de diferente dos outros? Aonde Jesus afirma: para sermos perfeitos como o vosso Pai Celeste é. Naturalmente que quando Jesus fez essa afirmativa, ele não esperava que nos valemos a Deus, mas que imitemos em seu amor, justiça e caridade, né? Então esse ensino, ele vem de acordo com as nossas possibilidades hoje aqui na Terra. E quando Jesus fala para amarmos nossos inimigos, ele está mostrando que a essência da perfeição é a caridade para com o próximo, né? Nesse capítulo encontramos também o homem de bem, aonde ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. E eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer um aqui, todos nós vamos ter algum exemplo do que seja o comportamento de um homem de bem, né? Porque o homem de bem, ele é bom, ele é justo, ele tem fé em Deus, ele tem fé no futuro e ele principalmente, ele estuda as suas imperfeições, né? Todos nós já sabemos isso daqui, né? Nós já sabemos o que é certo, o que é errado, a gente sabe que roubar não é certo, matar não é certo, cometer adultério não é certo. Nós já temos isso, não temos, dentro da nossa consciência? Por quê? Nós já temos essa semente plantada em nossos corações.
né, Jesus plantou essa semente, né, de amor, justiça e caridade dentro dos nossos corações. Então, o homem de bem é todo aquele, né, que trabalha para corrigir as suas imperfeições. Encontramos também dentro desse capítulo o item que vem falando sobre os bons espíritas, que somos nós. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo sentido, conduz forçosamente aos resultados do comportamento de um homem de bem. Por quê? A essência do espiritismo é clara. Não precisamos de nenhuma inteligência fora do normal para entender. Porque além de compreender as palavras, o espiritismo ele tem que ser sentido, ele tem que ser vivido. E por que para uns essa compreensão é tão difícil? Todos, a gente vem aqui, escutamos as mesmas coisas, não é para todo mundo sair daqui da mesma maneira, com a mesma compreensão? E por que para uns isso é tão difícil? Porque os laços da matéria ainda são muito fortes, dificultando o espírito se libertar das coisas da terra. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto uns se satisfazem com o seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre consegue quando tem vontade firme. Encontramos também dentro desse capítulo a parábola da semente. Quem veio semana passada viu, como o Roberto explicou lindamente a parábola da semente. Essa parábola vem contando daquele que semeia, dos que escutam os ensinamentos de Jesus e saem a semear. Fala também das diferentes categorias de personalidade. Representa com perfeição as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos de Jesus, Aonde o Roberto colocou muito bem das diferentes personalidades que cada semente representa para a gente, Então, que sejamos o terreno fértil, que deixa progredir essa semente que Jesus, tanto vem falando para a gente. Será que estamos interrogando a nossa consciência sobre os nossos atos? Então, é justamente isso que a parábola vem pedindo a gente. Temos também lá nas instruções dos Espíritos o dever. Vem falando do dever como obrigação moral diante de nós e em seguida com os outros. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque é contrário aos interesses, aos nossos interesses. Então, por isso, muitas vezes é difícil a gente cumprir um dever, porque ele vem contrário à nossa vontade. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio e à sua consciência. Mas como a gente vai precisar desse dever? Aonde ele começa e aonde ele termina? E vem explicando no Evangelho. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. A gente está fazendo com o próximo o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Vem falando também da virtude. Fala dela em seu mais alto grau. Fala sobre ser bom, ser caridoso, laborioso, moderado e principalmente modesto, que é a principal qualidade, deixando o vício contrário, que é o orgulho. Vem falando sobre os verdadeiros virtuosos, que são poucos conhecidos dos homens, mas são conhecidos de Deus, Porque são pessoas que não se preocupam se fazem o bem sem interesse próprio, sem ter que divulgar para ninguém. Nesse capítulo encontramos também os superiores e os inferiores. Deixa eu ir passando aqui, gente. Fala que a autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual será pedida conta.
Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Da mesma forma que a inferioridade, né, temos que aceitar com resignação. Então, da mesma forma que o superior, né, não deva achar que é dada pelo simples prazer dele ter o comando, a inferioridade também é para que aceitemos com resignação. Vem falando sobre o homem no mundo, explica sobre a necessidade de purificarmos nosso coração dos pensamentos mundanos e fúteis. O Espírito Protetor nos orienta a sermos felizes, sermos alegres, mas da alegria que dá uma boa consciência. Não precisamos ter aspecto severo em repelir os prazeres que as nossas condições humanas nos permitem, mas que tenhamos sempre em nosso coração o pensamento elevado a Deus. Fala da necessidade de vivermos em sociedade, pois o homem que se isola se priva da oportunidade da perfeição, pois só tem oportunidade de pensar em si mesmo. E sua vida é uma vida de um egoísta. E para finalizar, fala do cuidado do corpo e do espírito. A necessidade de cuidarmos da alma, mas também cuidar do corpo, que é instrumento da alma. Fala dos exageros, né? Da alimentação, da bebida, dos exageros fáceis, dos vícios fáceis, né? Que precisamos cuidar da nossa alma, mas também precisamos cuidar do corpo, que é instrumento para essa alma. E estudando o Evangelho, a gente vai percebendo o quanto Jesus se comprometeu conosco em nos auxiliar na nossa evolução espiritual, incluindo os que estão perdidos, não é verdade? E me fez lembrar a parábola da ovelha perdida, né? Onde, nesse primeiro instante, Jesus é o pastor e que vai resgatar a ovelha perdida, né? E quem são as ovelhas? Somos nós, né? Será que estamos perdidos? Ou será que já, né, encontramos o nosso pastor? No entanto, como quase em todas as parábolas, podemos buscar outras interpretações. Por exemplo, se para começarmos a buscar essa perfeição que Jesus afirma que podemos chegar, nos colocarmos na posição de pastores, né? Pastores de nós mesmos. E as ovelhas perdidas fossem os recursos que dispomos para o nosso crescimento moral. Mas que recursos são esses? Né? De que forma que a gente, na posição de pastor, vamos enxergar esses recursos para chegar à perfeição que Jesus afirma que podemos ter? Para que a gente comece a colocar em prática alguns desses ensinamentos que a gente viu aqui brevemente, né, que Jesus vem nesse capítulo, ele vem falando de todo o comportamento, né, tanto espiritual como da matéria que a gente deve ter com a gente, né? Então, diante desses ensinamentos, aonde que a gente vai como que a gente vai buscar colocar em prática esses ensinamentos? Então, precisamos avaliar alguns aspectos. Eu separei alguns aspectos. O primeiro é o tempo. Quantas vezes repetimos, não tenho tempo para nada? Né? Não posso, não tenho tempo, hoje não dá, hoje eu estou muito ocupado, hoje eu tenho muito compromisso. Mas como conciliar trabalho, ocupações, necessidades da vida com aquilo que é essencial? A gente tem uma vida muito corrida, né? É trabalho, é filho, é marido, é casa, aí a gente ainda tem que arrumar um tempo para vir do centro espírita, né? Aí só vir do centro espírita também não tá bom, a gente tem que procurar alguma ação no bem. Então, assim, é muita coisa para a gente fazer com essa vida corrida. Então, a gente fica realmente, né, com essa sensação que está faltando tempo. Mas olha só que legal, talvez a resposta esteja ligada à consciência de cada um, na forma como cada um vê a vida e a forma que essa vida representa. Bourdieu, um psicólogo russo, estabeleceu que o homem apresenta dois estados de consciência. A primeira é a consciência adormecida.
ela é caracterizada pelas distrações, onde o ser busca nas vivências imediatistas, fisiológicas, no campo das sensações, a satisfação que logo depois se enche de vazio, solicitando novas incursões nas buscas de momento. São os prazeres imediatos, né? São os prazeres que o mundo hoje oferece pra gente, né? Então, em vez da gente vir no centro espírita dia de sábado, a gente vai com um churrasco, a gente vai com uma festa, né? Porque é muito mais prazeroso do que vir ao centro, né? Em vez da gente separar um pouquinho do nosso tempo, né, para o nosso crescimento espiritual, a gente começa o quê? A gente está adormecido. Então a gente continua dando margem somente porque é supérfluo. E tem também o ser com a consciência desperta. É aquele que acordou para o real significado da vida, para a realidade do ser espiritual que é. É aquele que percebe a realidade transcendente da vida, agindo com lucidez em cada momento, fazendo-se melhor e melhorando a vida onde se encontra. Não basta só melhorar a sua vida, mas a vida em seu torno. Buscando o melhor em termos de valores imortais, mesmo vivendo em um mundo físico, agindo sem ser fanático. Faz o bem naturalmente, pois que seu pensamento visa o melhor para si e para os outros. Seus sentimentos apontam para a fraternidade e para o bem da coletividade. Então, quando atingirmos essa consciência desperta, priorizamos nosso tempo para o que realmente é essencial. Passamos pela vida muitas vezes sem perceber a importância de cada minuto, né? E esses minutos são cedidos por Deus, cedidos para a nossa melhora íntima, cedido para que a gente sejam pessoas melhores, mais inteligentes e mais conscientes. Desperdiçamos nosso tempo e até vidas inteiras sem demandar nenhum conhecimento. Então, meus amigos, não existe falta de tempo. Todos temos tempo. Apenas elegemos prioridades diferentes de acordo com os nossos interesses. O tempo é uma ovelha rebelde, fujona. Precisamos estar vigilantes com ela. O outro recurso que temos, ou a outra ovelha, seria a nossa inteligência. Há muitas definições para a inteligência, mas nesse texto ela significa simplesmente a capacidade de aproveitar as lições que a vida oferece. Usamos bem nossa inteligência? Ou a cada prova que nos é proposta em forma de desafios, perdas, desilusão, a nossa inteligência se perde. Deixa eu beber uma água, eu já estou... Ou a cada prova que nos é proposta, a nossa inteligência... Calma aí, gente, me perdi. A cada prova que nos é proposta, em forma de desafios, desilusões, perda, nossa inteligência se perde. E nos entregamos ao desespero, à apatia. Então, de que forma que estamos usando a nossa inteligência? Lá no Livro dos Espíritos, na resposta 909, o Espírito de Verdade discorda da ideia que seja difícil abandonar os vícios e adquirir novos valores espirituais. Diz a resposta que, fazendo esforços insignificantes, o homem frequentemente poderia vencer suas más inclinações. Todavia, ocorre que bem poucas criaturas fazem esse esforço. Será que estamos deixando nossa inteligência para vencer nossas más inclinações? Ou estamos ainda com a nossa consciência adormecida? Então, de que forma estamos usando a nossa inteligência? Mas olha só que legal. Pesquisando para fazer essa palestra, eu estava buscando sobre inteligência e acabou aparecendo um texto falando sobre o QI, a inteligência... ai, meu Deus, calma aí.
No início do século XX, o QI, o quociente intelectual, era a medida definitiva da inteligência, né? Logo após, descobriram a inteligência emocional, onde mostrou que não bastava ser um gênio se não soubesse como lidar com as emoções. Hoje, novas descobertas apontam para um terceiro consciente, que é o da inteligência espiritual. Então, olha só que legal. O ser com essa inteligência espiritual desperta, ele tem a chave para a felicidade. Tá? Os cientistas descobriram que temos um ponto de Deus no cérebro, uma área nos lobos temporais que nos fazem buscar um significado e valores para a nossa vida. Aí a pesquisa vem explicando que o QI, quando a pessoa está usando o seu QI, aparece um ponto somente no cérebro que está sendo utilizado. A mesma coisa para o emocional, para a parte emocional. E quando ativamos, né, o ponto de Deus no cérebro, que é a inteligência espiritual, toda a parte do cérebro fica em funcionamento, ela fica ativa. Então, quando atingimos, né, esse ponto de Deus, nos tornamos pessoas muito bem-sucedidas em todos os aspectos da vida, né? Por isso que eu falo, é o ponto da felicidade. Por quê? Ela nos ajuda, essa inteligência, ela nos ajudaria a lidar com questões essenciais e pode ser a chave para uma nova era também no mundo dos negócios, tá? Várias pesquisas mostram que empresas, pessoas bem-sucedidas, tá, já conseguem utilizar esse ponto de Deus, por isso são mais sucedidas do que as outras. A existência de um terceiro tipo de inteligência que aumenta os horizontes das pessoas, torna-as mais criativas e se manifesta em sua necessidade de encontrar um significado para a vida. Então, o pensamento lógico racional é denominado consciente intelectual. O pensamento associativo, afetado por hábitos, reconhecedor de padrões, emotivo, é a inteligência emocional. E o pensamento criativo, capaz de intuições, formulador e revogador de regras. Tá? Vem dizendo aqui, segundo a física e filósofa americana Dana Zohar, que a inteligência espiritual, ela formula e transforma a inteligência intelectual e a inteligência emocional. Palavras-chave da inteligência espiritual: perdão, gratidão, humildade, compaixão e entender as outras pessoas. Tá? Então é quando você começa a despertar a sua consciência para os ensinamentos do Mestre Jesus. Então você consegue esse resultado de luz em toda a sua vida, porque você tem uma consciência desperta. O seu olhar é um olhar de perdão, de gratidão, de amor ao próximo. A inteligência é uma ovelha frágil, ela precisa de cuidados para crescer. Outro recurso que temos, e que pouco usamos também, é a palavra. Jesus falou certo dia aos seus discípulos: não compreendes que tudo que entra pela boca e vai para o estômago e depois é expelido, o que sai da boca, ao contrário, vem do coração e torna o homem impuro. Pois é do coração que vêm os maus pensamentos, os homicídios, os furtos, os adultérios, as prostituições, os falsos testemunhos e blasfêmias. Isto sim é o que torna o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não torna impuro o homem. Olha que sabedoria, gente. Está lá em Mateus 15, de 1 a 20. Compreendemos então que Jesus nos ensinou que o que sai de nós é o que realmente nos faz mal, que nos desarmoniza. Dessa forma, o que pode nos tornar realmente infelizes não é o que os outros dizem de nós ou nos fazem, mas o que nós dizemos sobre os outros, as opiniões que oferecemos, os nossos julgamentos. Quantas vezes nosso verbo está servindo para ferir, denegrir, rebaixar? Quantas vezes está servindo para espalhar desavença, desânimo e pessimismo?
Quantas vezes está simplesmente sendo inútil? Eu gostaria de me referir aos nossos pensamentos mais íntimos. Que revelam o que realmente somos de verdade. Porque podemos passar uma imagem de bonzinhos, mas ainda assim mantermos pensamentos poluídos. Não é verdade? Vocês podem estar agora pensando, nossa, como a Letícia é chata, nossa, como, né? Enfim, várias outras coisas. Ninguém vai saber, né? Porque está dentro da cabeça da gente. Mas a nossa vibração, né, diz quem somos. Talvez nós, né, não percebemos, mas os espíritos percebem. E nós somos o que pensamos. E, como tudo começa na mente, ensina-nos a necessidade permanente da limpeza interna do pensamento. Lembram pessoas que vão às casas espíritas, igrejas, templos, enfim, em busca de bênçãos, que não se esqueçam da necessidade imperiosa de pensamentos limpos. Quem busca uma casa espírita especializada em abençoar, não pode hospedar ideias negativas, não dignas, de rancor, ódio e de falta de perdão, pois terão dificuldades em ser ajudados. Falta de seu preparo íntimo e pelo campo negativo que criam em torno de si, por sua negatividade interior. O missionário do bem, onde quer que se encontre, é sempre um semeador de luz, assim diz André Luiz. Foi o que eu acabei de falar. A gente pode vir aqui para a casa espírita, né? Na fila do abraço é sempre muito prazeroso, todo mundo está rindo, está feliz, mas só a gente sabe como a gente está por dentro. Mas se a gente não começar a trabalhar, né, esses sentimentos de raiva, de rancor, de falta de perdão, né, para conosco e para com o nosso irmão, a gente vai estar sempre criando um campo negativo aonde impede que a gente seja ajudado. Né? Aonde a gente vê muita gente que vem nas casas espíritas, enfim, templos e igrejas, buscando uma ajuda e saem às vezes falando mal do lugar, porque não receberam a ajuda que esperavam. Mas justamente porque a pessoa está num campo negativo, vibracional, tão ruim, que ela não dá oportunidade, né, da luz, da vibração de amor, chegar a ela. E me fez lembrar, eu nem ia falar isso não, mas agora me fez lembrar, eu vou falar. No Nosso Lar, no filme Nosso Lar, onde o André Luiz pergunta para a mãe dele sobre o pai, né? A mãe dele estava num nível superior, não é nível não, num plano, né? Muito bem superior, e André Luiz pergunta pelo pai, e a mãe fala com ele: meu filho, eu tento várias vezes chegar perto de seu pai, mas ele está numa energia tão negativa que ele não percebe a ajuda que ele está recebendo. É mais ou menos isso, tanto no plano espiritual como aqui na Terra. Né? Então, se a gente manter esses pensamentos negativos, essas palavras, e aqui diz bem claro que o que sai da boca, né, é o que sai do nosso coração, nós ficamos nessa energia negativa e não vemos as oportunidades, né, de nos melhorarmos que vem passando. Eu vou contar uma história também para vocês, é uma história real e de uma entrevista que eu vi há pouco tempo. Lições que a vida ensina a gente na marra e o poder inquestionável das palavras. É a história de 2 irmãos e sapatos perdidos. Essa moça que estava dando a entrevista, ela contava que aos 15 anos ela foi enviada ao campo de concentração junto com seu irmão de 8 anos, porque seus pais já tinham sumido. E ela relata que eles estavam num trem, né, muito apertados, cheio de gente, e naquele momento ali, daquele tumulto todo, ela olha para o chão e vê o seu irmão sem sapatos. E na hora ela fala com ele: por que você é tão estúpido? Não consegue manter suas coisas em ordem? Pois com a irmã mais velha, fala com o irmão, chamando a atenção, né? E assim ela fez com ele, foi rude, severa com ele. E, chegando ao campo de concentração,
eles foram separados. E essa foi a última frase que ela falou para o irmão. Porque depois disso, ela não encontrou mais com o irmão morreu lá dentro. Anos depois, quando ela saiu, ela jurou, né, que ela nunca mais falaria. Ela disse: eu nunca mais vou dizer alguma coisa que não possa servir como minhas últimas palavras. As palavras expressam muito da sintonia que a gente está, né? E tem vários outros relatos dela, é lindo. Depois, se alguém se interessar, eu passo o link dessa entrevista, é bem interessante. Então, assim, é umas histórias que a gente escuta que faz a gente, né, parar e refletir, né? De que forma que está sendo as nossas palavras, né? De que forma que a gente está passando isso, essas palavras no nosso convívio, no nosso trabalho, né? Dentro do nosso lar, com a nossa família. Então, isso faz a gente refletir. Outra ovelha que vive fugindo, outro recurso, por causa da nossa desatenção, é a oportunidade na ação do bem. Às vezes sentimos que nos falta coragem, né, para iniciar uma tarefa no bem. É difícil, né? A gente fica cheio de dúvida. Será que a gente é capaz? Algumas pessoas dizem: eu não tenho jeito para lidar com crianças. Ou não tenho jeito para lidar com idosos, doentes. Não é verdade? Mas não nos faltam oportunidades nas escolinhas de evangelização, nas visitas aos asilos, nos hospitais, como oportunidades para acharmos o tal jeito que nos falta. Então, é Jesus, é Deus nos dando as oportunidades para a gente achar esse jeito que nos falta. Mas a verdade é que muitas vezes nos acomodamos nas conquistas já realizadas. Estamos no trabalho do bem. Acredito eu que todos aqui já estamos no trabalho do bem, né? Já despertamos a nossa consciência para procurar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Não é isso que a gente vem fazer aqui? Né? Não é a gente procurar essa conscientização, despertar, né, a nossa consciência para esses ensinamentos que há mais de 2000 anos são falados? Estamos no trabalho do bem, mas do bem sem desafios, do bem que já sabemos fazer. Ou seja, como os ricos da passagem evangélica, oferecemos aquilo que já temos. Porém, o convite do Evangelho é que ofereçamos mais ainda, que sejam apenas 2 moedas. Então, que a gente ofereça realmente, não somente o que está nos sobrando, mas além disso. Muitas vezes esperamos grandes oportunidades para praticar o bem e perdemos as pequenas. Vamos refletir quantas oportunidades nós temos diariamente de fazer o bem. Quantas pessoas passam na nossa vida esperando uma oportunidade de ajuda e às vezes é uma coisa tão simples para a gente, né? Uma coisa que vai fazer tanta diferença na vida da pessoa e que para a gente é normal. Nós já temos essa vontade de fazer o bem. Precisamos apenas, né, reforçar, criar essa vontade e colocar em atitudes. Diz a lenda que um rei tinha 3 filhos. E todos os filhos eram homens bons, corajosos, honestos. E o rei começou a ficar mais velho e começou a ficar naquela dúvida de quem ele iria coroar, passar a coroa. E como os 3 filhos eram homens bons, ele resolveu criar um desafio. Chamou os 3 filhos e falou: olha, eu estou com muita dificuldade em decidir quem eu vou coroar. Por isso eu criei um desafio. Eu quero que vocês 3 hoje saiam à procura de um símbolo para o reino. Vocês têm até a hora do jantar. O que chegar com o melhor símbolo é o que eu vou coroar, para ocupar o meu lugar. E os 3 filhos saíram. O primeiro filho foi procurar dentro do castelo. Foi procurar no cofre do castelo, onde estavam guardados os maiores tesouros do reino. O segundo filho foi procurar
conversar com os sábios que haviam no castelo, para que os sábios orientassem ele, né, sobre o melhor símbolo para representar o reino. O terceiro filho foi caminhar na vila. Foi caminhar junto às pessoas, não tinha muito em mente o que ele queria como símbolo. E caminhando na vila de moradores, né, que era a volta do castelo, ele viu um menino arando um campo, chorando. E ele para ver por que o menino chorava. E o menino falou com ele que tinha ficado órfão de pai e que precisava arar aquela terra até o final do dia para ter o que levar de comer para sua mãe, que estava em casa doente. O príncipe não pensou duas vezes. Largou o que estava fazendo, deixou, até esqueceu o que estava procurando e foi ajudar o menino a arar a terra. Como também não tinha, né, muita experiência, levou um dia inteiro ali junto com o menino. No final do dia, quando se deu conta que já estava na hora do jantar, voltou correndo para o castelo, um pouco desanimado, porque não tinha, né, conseguido nada para o seu pai, como representação do reino. Chegando na hora do jantar, o pai chamou o primeiro filho, que levou um anel de pedras, né, rubi, enfim, não sei, pedras valiosas. E falou com o pai: esse anel, ele representa toda a riqueza do nosso reino, tudo que nós temos, né? Todo o tesouro está representado aqui nesse anel. Ele é um ótimo símbolo para o nosso reino. O rei olhou e falou: realmente é um ótimo símbolo para o nosso reino. Chamou o segundo filho e o filho apresentou uma espada. O filho que tinha ido conversar com os sábios. E apresentou a espada como símbolo o quê? Que o rei, durante anos, lutou com aquela espada, né, para manter o reino ali firme, forte, né, diante dos seus rivais. Então a espada simbolizava a força do rei. O rei olhou e falou: realmente, esse símbolo também é muito importante para o nosso reino. O terceiro filho foi chamado e falou: meu pai, eu não tive tempo de procurar um símbolo para o reino. Eu fui caminhar na vila para ver se eu achava alguma coisa de importante e me deparei com um menino chorando que precisava arar uma terra. E fui ajudá-lo. O pai chamou o rei, olhou as suas mãos estavam com bolha, e assim o rei levantou o braço do filho e falou: esse é o novo rei. Porque ele trouxe, os símbolos que ele trouxe foram de amor, bondade e principalmente de atitude. Então esse filho, ele representava toda a fortaleza do reino, que é o amor ao próximo, amor aos seus irmãos, né? E fez isso com desinteresse próprio. Ele esqueceu o que ele estava procurando, esqueceu dos seus interesses para estar ajudando o próximo. E é isso que o Evangelho de Jesus pede a gente em cada capítulo. Não são diferentes, né? Se a gente pegar desde o primeiro capítulo até o último, a gente vai encontrar, né, as palavras de Jesus pedindo para a gente amar o nosso próximo. E é isso, né? Essa história do rei. E Emmanuel diz que o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não é a chuva, é o frio, o calor, o vento ou a geada. É um cego de aproveitamento difícil, pois só enxerga as dificuldades em todas as situações. Enquanto que o bom trabalhador, que somos nós, compreendemos antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu, valorizando os elementos colocados em seu caminho e respeitando as possibilidades alheias. E Jesus nos pede: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então Jesus nos pede para trabalhar no caminho do bem, que é ajudando ao próximo. E podemos fazer isso de várias maneiras, né? Não somente na parte material, né? Mas na parte de sentimento, de amor ao próximo, de cuidado, uma palavra de conforto. Muitas vezes um abraço, né, é um bem tamanho que a gente está fazendo ao irmão.
A quinta ovelha, ela fica tão escondida entre as outras que nem percebemos quando ela some. É o autoconhecimento. O Espiritismo propõe insistentemente a reforma íntima. Não é verdade? Tenho certeza que em toda palestra aqui vem falando da nossa reforma íntima. Né? Nos estudos que o Roberto faz, nos estudos que o Aníbal fala, a reforma íntima é o que o Espiritismo insiste com a gente. Poucas pessoas conhecem a si mesmas. Poucas são capazes de fazer uma análise fria e isenta a respeito do que passa no seu íntimo. A maioria não liga para isso. E dos que dão importância, só uma pequena parte escapa de iludir a si mesma com intenções e aparências. Será que somos capazes de perceber as próprias falhas de caráter? E por isso que a reforma íntima, proposta pelo Espiritismo, é íntima. Tem que atingir o íntimo. Tem que ser resultado de vontade, não de mera intenção. Mais da metade das pessoas que conhecemos boicotam a si mesmas. Pensam de uma maneira e agem de outra. Gostariam de fazer ou deixar de fazer determinadas coisas, mas se submetem ao mais cômodo. Não conciliam vontade e ação. Ou não fazem coisas boas por medo ou preguiça, ou não fazem coisas más por temor ou conscientização. Precisamos conciliar, harmonizar vontade e ação. Temos que desenvolver vontades boas, temos que desenvolver boa vontade e agir de acordo. Assim, começamos pouco a pouco a sermos nós mesmos. Essa vontade é o impulso que vem de Deus. Ela tem origem espiritual e é identificada com uma força maior do universo. A vontade está relacionada à nossa capacidade de nos autogovernar. Então, quando despertamos essa nossa capacidade, a gente tem domínio de nós mesmos. Nós conseguimos dizer o que é certo e errado e concluir aquilo na nossa vida. Só assim seremos pastores de nós mesmos. Só assim vamos achar nossas ovelhas perdidas e introduzir em nossos corações, além do desejo, a vontade de mudança. A vontade de encontrarmos a perfeição que tanto o nosso Mestre Jesus nos ensina. Então é somente quando a gente passar a se conhecer, a identificar as nossas imperfeições, né? E sem deixar-nos abater por essas imperfeições, colocarmos na nossa frente a nossa vontade, não simplesmente o desejo de mudança, mas a vontade para conseguirmos essa mudança, vamos conseguir nos autogovernar. Aí, meus irmãos, é partir para uma vida plena, uma vida de luz, a uma vida onde as dificuldades vão ser apenas tropeços do dia a dia. Muito obrigada. Boa noite. Estou muito feliz, tá, de ter concluído esse estudo para vocês.